A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, nós vamos hoje aqui, em especial, excepcionalmente, irmãos, comentar e abordar um assunto muito polêmico, muito sério, a respeito de um relato de uma irmã da congregação cristã no Brasil. Irmã Veridiana conta seu relato. Relato este, irmãos, e que tem a ver com o pecado de morte e o pecado para a morte. Essa irmã sofreu muito, né? Essa irmã sofreu muito, talvez seria por desobediência à palavra de Deus, por desobediência que quando Deus fala no púlpito, na boca do servo de Deus, a pessoa acha, né, que ali está falando com outras pessoas. Porque tem pessoas que ele só pega a palavra para si quando convém, né, quando vai ao seu benefício próprio. Irmãos, mas é o pecado de morte e a nossa irmã Veridiana conta o seu relato. Eu tenho aqui uma carta de praticamente 2 folhas e meia. E nós vamos abordar esta folha com a nossa querida Irmandade. E eu peço encarecidamente que a nossa querida Irmandade comente e deixe aí nos comentários, irmãos, a opinião de cada um, irmãos. É necessário que cada um opine, porque isto é uma prática em que nós temos aí por todo este Brasil, todas as igrejas, o povo da congregação, muitos estão nesta mesma situação que a nossa irmã Veridiana esteve. Deus deu a vitória para ela. Então, irmãos, posso ler? Irmão Paulo, a paz de Deus. Eu, Veridiana, irmão Paulo, casada, 3 filhos. Meu marido é servo de Deus. Tenho 40 anos de batizada. No ano de 1983, irmão Paulo, comecei a namorar com uma pessoa que me prometia um casamento cheio de felicidades. E repito, o qual não escondo, eu era apaixonada por ele. Então, irmão Paulo, foi se passando o tempo e o casamento tão esperado não aconteceu. Fui vítima de violência sexual. Aos 16 anos, fui pego à força, o qual, depois dessa tragédia em minha vida, ele, o rapaz, o amor da minha vida, que me prometia mundos e fundos, desapareceu, evaporou sem dar notícias. Então, irmão Paulo, fiquei assim, uma jovem cheia de sonhos, com um casamento acabado e o pior de tudo ainda, amava aquele homem com todas as forças. Irmão Paulo, foram, foram noites de tristeza e depressão. Sofri muito, não busquei a palavra, porque estava apaixonada. Um domingo de manhã, recebi uma visita de um ancião de minha comum. Irmão Paulo, confesso para o irmão, eu gelei na hora. Eu pensei bem assim, quando o irmão estava lá no portão. Pronto, o nosso irmão, papapá, não vou falar o nome, veio tirar a minha liberdade. Recebi o irmão e sua esposa e alguns irmãos de visita que estava com ele. Mas antes dele falar algo, irmão, eu perguntei: o irmão, fulano de tal, o irmão veio tirar minha liberdade? Já com voz trêmula. Irmãos, até me arrepio, viu? Então ele, com um sorriso calmo, disse: não, minha irmã, eu vim aqui só para orar com a irmã. Não vou tirar sua liberdade. Deus te ama, minha irmã. Um dia tudo vai voltar a ser como era antes. Congregue, viu, irmã? Congregue, busque a Deus. Não deixe a casa do Senhor por nada.
a meia folha, irmão. Irmão Paulo, para resumir tudo, hoje tenho um homem de verdade, um servo de Deus, porém não fui tirada a minha liberdade naquela época. Porém, esperei o tempo de Deus na minha vida. E ela ainda enfatiza-se na carta, irmãos. Se alguém ver esse testemunho, fica sabendo que o nosso compromisso é com Deus. Deus abençoe, irmão Paulo. Irmãos, testemunho curto, 2 folhas e meia. Minha impressora tá mal, eu ia imprimir o e-mail, mas passei aqui por caneta. Irmãos, e isto aconteceu na vida dessa jovem, hoje já senhora, porque ela era adolescente, tinha seus 16 anos, apaixonou por uma pessoa e esta pessoa se dizia irmão da igreja. E ela foi naquela confiança. Ela disse nessa carta que não foi buscar a palavra, mas com certeza, irmão, se ela fosse buscar a palavra e Deus falasse para ela, tem algo na sua frente, não vá buscar, não namore. Talvez ela ia falar, não, o irmão conhece da minha vida, o irmão sabe, me conhece. Correto, irmãos? Irmãos, aquele homem que estava com a nossa irmã, ele queria era se aproveitar da serva de Deus. Ele queria, então, ali naquele momento, o que ele fez, não vou especificar por causa das diretrizes do YouTube, mas ele então pegou aquela criança, né, irmãos? 16 anos ainda, cometeu até um crime, né? Pegou a força ali e fez mal. E aquela criança, então, né, apaixonada, segundo ela informa, na época também a diferença de idade era de 2 anos, o qual então ela ficou apaixonada, abandonada, a ver navios, o que ele queria já tinha obtido, a força, mas obteve. Então ela ficou com medo, ficou em sua casa, com certeza não congregava, com certeza vieram a irmandade, alguns que não têm amor julgaram, passava perto não saudava, porque é muito fácil analisar as coisas de longe, mas estando perto, né, irmãos? Irmãos, perdão. Irmãos, veja bem, o que nós vamos abordar nesse vídeo de hoje, irmãos. Essa serva de Deus, para você ver, o ancião foi visitar ela. Por ser ancião, ela já achava. Veio me sentar, que soube da minha vida. Irmãos, e o servo de Deus foi para orar com ela e falou, fica firme. A irmã não está sem liberdade. Mas também, irmãos, ela na sua consciência não tinha força para pedir um hino, não tinha força para testemunhar. E o qual, então, o servo de Deus, vamos vencer juntos. A serva de Deus, mais tarde, arrumou um namorado, casou, teve filhos, constituiu família. Deus chamou o namorado dela. E assim que chamou, então foi reconciliado e a irmã está lá. Já não foi tirada a liberdade, né? Estará servindo a Deus. Porque os irmãos conheciam a família da irmã, conhecia quem era a irmã, o acidente que a irmã ocorreu. Mas isso serve, irmãos, até de para nós analisar esta parte, né, irmãos, que nós vimos aí na internet, muitos vão em canais aí, né, dar seus depoimentos, e seus depoimentos são como que a igreja jogou fora, que a igreja bateu, que a igreja fez isso. Irmãos, naturalmente, tem muitas pessoas que eles mesmos saem da igreja, eles mesmos perdem a liberdade por conta própria. Mas tem igrejas, irmãos, em que eu vou falar uma coisa para vocês. Varia, irmãos, de ministério. Tem ministério que não tem, quando não era sua família, eles não chamam nem para conversar. Simplesmente falam, ó, irmã fica quietinha no canto. Tem ministério que até fala para não congregar mais, né, irmãos? Mas isso daí, irmãos, é uma coisa em que estamos em tempos, agora em século XXI,
né? Tempo do avivamento na terra, é a última geração do arrebatamento, e se nós não correr para casa do Senhor, ó, minha mão está aqui atrás, ó. Se nós não correr para casa do Senhor, que é o templo, o letreiro é congregação que está no Brasil, mas é aqui aonde nós servimos a Deus e não esquecemos os dias da nossa mocidade aqui dentro da casa do Senhor. É o dia, irmãos, porque com certeza esta jovem, né, muitas pregações vieram, muitas palavras vieram ao seu encontro, né, irmãos? Até, irmãos, muitos falam assim, a congregação ela quer mandar na vida das pessoas. Ela quer, vai buscar a palavra para ver se a palavra confirma o namoro ou não, né? Que quer mandar em tudo. Mas, irmãos, a congregação ela não manda na vida de ninguém. A congregação é uma instituição aonde nós vamos buscar a Deus. Mas quando alguém vai buscar a palavra, irmãos, porque essa pessoa não tem certeza do seu casamento. E ali nós vamos buscar a palavra porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus mostra para o servo de Deus o que está na frente, o que é, se é um laço ou não é um laço. Esta serva de Deus sofreu, irmãos, com este laço que estava na sua frente, mas Deus usou do seu servo que foi lá, orou com a serva de Deus e falou: Irmã, eu sinto falar para a irmã, fica firme no Senhor, que a sua vitória virá. Porque o irmão viu que era uma criança e essa criança foi ludibriada. Era filho de nosso irmão, vivia no culto de jovens e menores, dava seu recitativo, arrumou um namorinho e ali naquele namorinho, o que aconteceu? Com certeza o rapaz queria algo e ela falou que era serva de Deus, tinha que casar, então ele pegou a força e ali já sabe o que aconteceu e a serva de Deus ficou amargurada. Por isso que não podemos julgar as pessoas que estão fora da igreja, não podemos julgar as que estão sem liberdade, não podemos julgar, irmãos. E até hoje eu conversei com um servo de Deus que está nessa mesma situação, não por causa dessa parte, mas por causa de outras partes. E o servo de Deus até mandou uma mensagem: meu Paulo, mas teve um canal aí que falou que as pessoas, a igreja, que lá ninguém senta ninguém, que a pessoa que é errada em tudo. Eu falei, mas nós temos que analisar realmente quem são os errados e quem não são. Irmãos, quem é de Deus, quem está ali para servir a Deus, irmãos, nem no último suspiro dele, ele vai entrar no céu. Irmãos, para terminar, irmãos, essa. Para terminar esse vídeo para nossa querida Irmandade, comentem, né? Nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, comentem. E, irmãos, é muito gostoso falar com a nossa querida Irmandade. Espero que esse vídeo hoje, a nossa querida Irmandade, faça que nem os demais que eu coloquei aí, que foi uma reflexão. Correto, irmãos? Olha só. Conselhos diante da brevidade humana. Eclesiastes 12. Quem já nunca ouviu isso, né, irmãos? Lembra-te também do teu Criador, no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Quem é que tem contentamento hoje em dia nesse mundo que nós vivemos, irmãos? Quem é? A tristeza assolando, a depressão vindo, e nós temos que nos recolher na presença de Deus para ter ali a segurança. Que nem no Salmo 91, né, irmãos? Antes que se escureça o sol, a luz, a lua e as estrelas, a torne a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremeres os guardas da casa, e os encurvarem, e os homens fortes cessarem, e os moedores, por já serem poucos, se escurecerem os seus olhos, quando olham pelas janelas. Em outras partes da Bíblia diz bem assim, quando as janelas da porta da rua se fecharem. Então, essas portas da janela da rua são as vistas. Você vai ficando velho, você não vai conseguir comer muito. A pessoa quando está de uma cidade não come muito, não enxerga bastante. As pernas se curvam, né? Que é os guardas da casa. Então, irmãos, aqui diz tudo sobre a mocidade, irmãos. Irmãos, não vamos deixar o nosso Deus por nada. Eu também já passei por esta fase de mocidade, né, irmãos?
Na época, sofremos bastante. Cada um de nós que estamos aqui, que tem a mesma idade que eu, que é mais novo, já passamos pela nossa mocidade. O que Deus tem prometido, Ele tem cumprido na nossa vida. Éramos meninos, dava recitativo, pois ficamos grandes. Alguns foram procurar parte da música, estão tocando, alguns já são encarregados regionais, alguns já são anciães, cooperadores. Tudo começou na parte da música e na mocidade dando recitativo. E hoje a gente olha aqui, irmãos, o tempo passa, né, irmãos? Esses dias mesmo eu estava conversando, né? Eu estou fazendo 54 anos esse ano. Esse dia mesmo eu estava dando recitativo com meus 13, 14 anos, né? Mocidade, e hoje já sou avô. E isso não muda só para mim, muda para todos, né, irmãos? E as portas das ruas se fecharem por causa do baixo ruído, moedura, e se levantar a voz das aves, todas as filhas das músicas se encurvarem. Olha aqui também, os ouvidos não ouvi muito, né, irmãos? Aqui diz da velhice, né? Se prepara no dia da mocidade, busca o Senhor, irmãos, busque tudo, não faz mal, irmãos. Não faz mal que. Mas estão dizendo aí que a congregação não tem que confirmar a palavra. Irmão, quem confirma é Deus, não confirmar para você casar, mas para te avisar que é um laço na sua vida, vai te avisar. Eu sou ali testemunha de uma irmãzinha que teve um irmão que já dobra no Senhor. O irmão falou: vou na casa daquela irmã. Eu estive junto, que eu saí da casa daquela irmã, e o servo de Deus falou para aquela irmã: Deus manda te dar um aviso. Se você ouvir a minha palavra, eu vou te abençoar muito na terra. Você vai ter filho, vai ter marido. Mas se você não obedecer, que eu já falei para você que esse namoro não é da minha vontade, você vai sofrer. Irmãos, e aquela menina deu uma risadinha, já estava apaixonada pelo rapaz, teve 3, 4 filhos com o rapaz. Cadê o rapaz? Sumiu e a irmã ficou lá, trabalhando, fazendo faxina, cuidando das crianças, as crianças na rua, né? Morreu, só recolheu o pai e mãe e ficou aquele sofrimento. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, hoje nós só vamos colocar essa parte. Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade. Comente, irmão, o que vocês acham sobre esta carta da nossa irmã Veridiana, né, irmãos? Vamos orar pelos aqueles que estão parados, para que eles voltem, né, irmãos? Porque quem tem céu é Deus. Se você tem algo, irmão, que não comprometa, você não está no pecado, não está ali no pecado, procure seu ministério, procure e conversa com os irmãos. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Fique com Deus, comente.